capítulo 22 de Atos dos Apóstolos fala assim: Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram maior silêncio. E disse: Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. Mas aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, na verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Irmão Saulo, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tomando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: Dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunha acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte. E guardava as capas dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra. E levantaram a voz, dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levasse para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um homem romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno.
E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu ao tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu o sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões. E mandou vir aos principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. E trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Capítulo 22, nós vamos falar sobre a religiosidade. A religiosidade tem tornado as pessoas a viverem com um coração endurecido. A religiosidade traz para nós uma prisão espiritual que não é enxergada aos olhos humanos. Porque sim, muitos judeus aceitaram Jesus, mas muitos também não aceitaram. E o que nós precisamos entender aqui é que os judeus que não aceitaram Jesus também não aceitaram a Paulo. Porque a pregação de Jesus e a pregação de Paulo não é contra a lei. Muitos não entendem que não é sobre a lei, mas é sobre julgar o próximo. O que Paulo falou para eles é que ele mesmo julgou o próximo. Como? Falando assim: eu cumpro a lei e você não cumpre. Então você precisa ser aprisionado. Então nós vamos te matar, nós vamos te aprisionar. E isso é julgar o próximo. Quando você julga o próximo, você está aprisionando ele, você está matando a fé dele. E era isso que Paulo queria falar a todo o povo judeu, que agora ele não fazia mais isso. Que depois que ele viu Jesus, que ele teve esse encontro de luz, ele não quer mais prender ninguém. Ele não quer mais aprisionar. Ele não quer consentir com a morte de ninguém que pregue a palavra de Deus, que leve o evangelho. Porque Estevão era um discípulo e ele levava a palavra. E Paulo diz que ele consentiu com a morte porque lhe faltava o conhecimento, lhe faltava o encontro com Jesus. Porque até então, Paulo julgava os discípulos de Jesus. Paulo perseguia os discípulos de Jesus. E o que são os discípulos de Jesus? São aqueles que pregam que há salvação. São aqueles que pregam faça o bem. São aqueles que pregam, se você puder compartilhar, compartilha. Se você puder ajudar, ajude. Se você puder fazer, faça. Mas eu vou me sentir culpada se eu não fizer, porque o amor de muitos esfriará. E o que não pode esfriar nas nossas vidas é o amor. Quando nós amamos o próximo, nós entendemos o evangelho de sacrifício, o evangelho de ressurreição. Quando nós amamos o próximo, nós entendemos o amor de Deus. Quando nós amamos o próximo, nós entendemos o que Jesus veio fazer. Ele veio nos amar. Ele veio nos entregar a vida dele por nós.
E para isso ele fez muitos discípulos, para que esses discípulos fizessem outros discípulos, e os discípulos fizessem mais discípulos, e chegássemos a uma geração imensa de vários discípulos. E o que nós precisamos entender é que nós precisamos ser discípulos. E ser discípulos não é aprisionar, ser discípulos não é rejeitar, ser discípulos não é abandonar, ser discípulos não é menosprezar, ser discípulos é palavra, ser discípulos é pregar, pregar o amor, pregar a justiça, pregar a verdade. Mas muitas vezes nós não conseguimos praticar o amor, praticar a justiça, praticar a verdade. E como nós vamos pregar? Nós precisamos receber essa palavra. Porque se nós não recebermos essa palavra, nós não conseguimos refletir essa palavra. Ah, então eu não vou ler a Bíblia porque eu não vou conseguir, porque não consigo. Quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós nos aprofundamos da palavra, mais o Senhor vai mudando o nosso caráter, mais o nosso coração vai amolecendo, mais nós vamos reproduzindo o amor de Deus, mais nós vamos reproduzindo a justiça de Deus, mais nós vamos reproduzindo a luz dessa palavra. Então não cesse. Se algo dentro de você queima, se essa vontade de compartilhar a palavra, a vontade de anunciar o evangelho, a vontade de ler a Bíblia, faça, porque essa é uma riqueza que ninguém tira de você. Essa é a riqueza que nós levaremos para a eternidade, a palavra de Deus, porque nós queremos conhecer Deus, porque nós desejamos e ansiamos pelo Pai. Que a presença do Espírito Santo esteja na sua vida. Que o seu coração comece a ser moldado, lapidado pelo poder de Deus. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.